Pacotão de notícias nesse vídeo da Central Fluminense. Vou trazer aqui a premiação arrecadada do Fluminense na Libertadores, o interesse do Fluminense em jogador argentino. Também tem informação sobre clubes e CBF e mais notícias do Fluminense. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde que tá nos assistindo, que a gente vai mandar um abraço pra você. Então deixa o like aí. Claro, se você gostar das informações neste vídeo, vou começar falando aqui com a premiação do Fluminense na Libertadores, porque com a classificação garantida para as quartas de final, o Fluminense aumenta ainda mais o valor que terá de receber pela premiação na competição. Após vencer o Grêmio, o Fluminense chegou à marca de 7 milhões e 200 mil dólares acumulados até aqui, o que equivale a 39 milhões e 310 mil reais. Então o Fluminense aí quase na marca de 40 milhões arrecadados na atual conversão nessa edição da Copa Libertadores. As contas são bem simples. Conmebol premia em 1.250.000 dólares, cerca de 6 milhões e 760 reais, né? 6 milhões e 700 mil reais, as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores, e mais 1 milhão e 700 mil dólares, cerca de 9 milhões e 170 mil reais, as que avançam para as quartas de final. Pela participação na fase de grupos, o Fluminense já tinha acumulado 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. No entanto, a cada vitória na fase de grupos da competição, a entidade libera cerca de mais de 330 mil dólares, cerca de 1 milhão e 700 por vitória. 1 milhão e 700 de reais, tá? Ou seja, o Fluminense ganhou ali na fase de grupos 7 milhões de reais. Confira aí a premiação da Copa Libertadores de valores em dólares, fase de grupos 3 milhões, mais esses 330 mil dólares por vitória, oitava de final 1 milhão e 250 mil dólares e nas quartas de final 1 milhão e 700 mil dólares. E na semifinal o Fluminense passando vai ganhar mais 2 milhões e 300 milhões de dólares e o vice-campeão ganha 7 milhões de dólares e o campeão vai ganhar 23 milhões de dólares. Então é um valor muito bom, é um valor muito alto. Então o Fluminense já arrecadando aí cerca de 40 milhões de reais. Haja dinheiro, é muita conta que a gente tem que fazer, como que a premiação em dólar a gente tem que converter para real e depende do dia, né? Ontem era um valor, hoje vai ser outro valor, mais para frente é outro valor, então esse valor na conversão dólar real vai oscilando, mas Fluminense quase 40 milhões de reais arrecadados e a expectativa nossa é a gente passar do Atlético Mineiro e ganhar mais dinheiro, porque o Fluminense fez alguns investimentos que na minha visão a gente não tem condições de fazer, como a compra do Bernal, a compra do Serna, a compra do Ignacio, tá tentando contratação de um jogador também, o colombiano Gabriel Fuentes. Então é o Fluminense que necessita avançar na Copa Libertadores para arrecadar essa premiação. Eu lamentei também a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, porque é sempre um valor a mais que entra ali no clube. A gente sabe, o Fluminense está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, mas, enfim, aconteceu. Mas estamos na Libertadores, estamos nas quartas de final. O jogo da Libertadores só lá na segunda quinzena de setembro. Dá tempo da gente recuperar no Brasileiro e chegar com outra cabeça para esse confronto contra o Atlético Mineiro. Mas comenta aí, torcedor tricolor, sobre esses valores do Fluminense na Copa Libertadores. Você acha que o Fluminense vai chegar longe? Comenta aí. Notícia interessante sobre arbitragem no Campeonato Brasileiro, porque a CBF passará a realizar reuniões virtuais semanais com clubes das séries A e B do Brasileiro para ter segunda identidade, debate técnico, amplo diálogo e esclarecimento sobre as ocorrências de todas as questões que envolvem a arbitragem no futebol brasileiro. Os encontros acontecerão às segundas-feiras e poderão contar com a participação de um representante de cada agremiação envolvida nas rodadas imediatamente anteriores.
além de um representante de cada federação. Eles conversarão com membros da comissão de arbitragem e, de acordo com a informação da ESPN, a CBF admitiu aos clubes que constatou um significativo aumento nas críticas à arbitragem. Isso vale tanto para os árbitros de campo quanto aos árbitros do VAR, e muitas das reclamações são de ocasiões que se mostram pertinentes, segundo a CBF. Em ofício aos clubes, a CBF disse investir não apenas nos melhores equipamentos, mas sobretudo no aperfeiçoamento do ser humano que presta os mais variados serviços. Então, é uma novidade, é uma tendência que vai acontecer aí entre os clubes da Série A e B do brasileiro. Isso é bom para os clubes, né, que se sentirem prejudicados, e também que haja uma conversa para a melhora da arbitragem no futebol brasileiro. O Fluminense foi prejudicado e algumas vezes no campeonato. A última delas, a gente, de uma forma muito clara, foi aquele jogo do Vasco, aquele gol ali do Verratti, né? Bola bate na mão dele, ele faz o gol e o juiz vai ao VAR, é chamado pelo VAR e mesmo assim dá o gol, né? O senhor Anderson Daronco. Então, fazer essas reuniões, mas não é só fazer, né? Não é só fazer por fazer, para dar uma satisfação. É realmente, os caras sentarem, conversarem, tentar entender, tentar fazer uma arbitragem melhor. Já falei isso aqui, cara, o árbitro é freelance, o trabalho árbitro de futebol é freelance, todo mundo tem outra profissão. Os caras viajam a cada 3 dias para apitar jogo. Eles não ficam a semana toda trabalhando só com a arbitragem, eles trabalham com outra coisa. Então, a arbitragem no Brasil hoje é freelance. Então, meu amigo, os caras vão errar. Não é o emprego principal dos caras. Pode ser de alguns, né? Porque a arbitragem hoje ganha um dinheiro considerável. O árbitro FIFA, então, ganha um bom dinheiro por jogo. Mas profissionalizar vai permitir a melhora na capacitação dos árbitros, vai ser o emprego dos caras, então o cara tem que fazer bem para continuar trabalhando bem, crescendo e parar com essa coisa de só reclamar, dos clubes só reclamarem quando é prejudicado. E acontece isso com todo mundo. Quando alguém é beneficiado, entre aspas, pela arbitragem, ninguém fala nada. Aí, quando é prejudicado, todo mundo quer fazer coletivo, os presidentes, os jogadores querem falar mal, mas um dos outros é refresco, né? A expressão popular é essa. Quando é com os outros, ninguém fala nada. E quando é contra si próprio, todo mundo reclama. E aí a arbitragem não presta. Mas o problema central, principal, ninguém quer resolver, que é essa profissionalização dos árbitros, na minha opinião. Vamos seguindo aqui, porque eu quero falar da Copa Libertadores, tá, gente? Porque saíram os resultados dessa quarta-feira, jogos bem legais, jogos emocionantes aí, principalmente o jogo do Palmeiras e Botafogo. Eu vou falar os resultados do dia. O The Strongest venceu o Peñarol por 1-0, mas o Peñarol tinha ganhado em Montevidéu por 4-0. Passou. O River Plate ganhou de 2-1 do Tajeres, tinha ganhado o primeiro jogo em Córdoba também, o River por 1-0, passou com 2 vitórias. E o Botafogo passou do Palmeiras, né? O Botafogo flertou ali com os pênaltis, né? O Palmeiras fez o terceiro gol no último lance, o juiz deu mão lá do Gustavo Gomes, realmente bateu na mão dele, mas quase o Botafogo derrapa de novo, né? Tomou 3 gols em menos de 10 minutos ali no final do jogo. Então mostra que o Botafogo de 2023 ainda está na mente aí, tá no DNA desse time ainda. Então o Botafogo passou, claro que pode ter sido algo pontual que não possa acontecer de novo aí durante a Libertadores. Mas enfim, é algo que chamou muita atenção no jogo de ontem, quase que o Palmeiras ainda conseguiu levar para os pênaltis. O chaveamento está assim, temos 2 jogos hoje, Nacional e São Paulo, às 7 da noite, e tem o Flamengo e Bolívar lá em La Paz. Esse jogo, só para recapitular aqui, o São Paulo joga em casa no Morumbi e o Bolívar lá no Hernando Siles contra o Flamengo. Primeiro jogo, São Paulo e Nacional 0-0 em Montevidéu, e o Flamengo venceu no Maracanã o Bolívar por 2-0. Olha aí o chaveamento: Atlético Mineiro e Fluminense definido, River Plate e Colo-Colo também definido. O Atlético vai decidir em casa contra o Fluminense, o River Plate vai decidir o segundo jogo em casa contra o Colo-Colo. O Colo-Colo ficou em segundo no nosso grupo, né? Hoje tem o Nacional São Paulo, lá no Morumbi.
O Botafogo passou do Palmeiras e lembrando, o Botafogo ficou em segundo na sua chave. Se passa o São Paulo vai decidir em casa. Se passa o Nacional, tem que conferir aí como que ficou a pontuação de Botafogo e Nacional. O Peñarol passou aí do The Strongest, ele ficou em segundo no grupo do Atlético Mineiro. E aí o Bolívar e o Flamengo, Bolívar passando, vai fazer o segundo jogo em casa porque ficou em primeiro do grupo, e o Flamengo passando, vai ter que ver os critérios de desempate aí com o Peñarol para ver quem vai decidir em casa. Eu acho que o Bolívar consegue passar do Flamengo, tá? Eu achei que a vantagem do Flamengo é bem pequena para jogar lá em La Paz. Acho que no mínimo o Bolívar leva para os pênaltis. Eu quero acreditar nisso, né? É uma torcida também. Vou mandar um abraço aqui para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Um abraço pro Assis de Manaus, pro Washington de Castelo, Espírito Santo, Reginaldo Eduardo, Conceição de Macabu, o da Mata de Petrópolis, o Ivadir de Hortolândia, pro Marcos Afonso do Rio e pro Pedro de Baipendi, em Minas Gerais. Deixa o seu like, ativa as notificações. A Central Fluminense não para de crescer. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, porque você vai ajudar o nosso crescimento. Estamos bem próximos de bater 44 mil inscritos. Informação que interessa muito a você, torcedor do Fluminense, porque sai informação lá da Rádio Continental 590M da Argentina pelo jornalista Sebastian Srur. Fluminense e Flamengo estão interessados no lateral Enzo Dias do River Plate, mas até o momento nenhum clube enviou proposta até o momento. Eu quero mostrar para vocês aqui, o Enzo Dias, ele jogou ontem contra o Tajeres, é um jogador titular do River Plate, foi titular na partida de ontem, pelas oitavas da Copa Libertadores. É um jogador de 28 anos, nasceu no dia 7 de dezembro de 1995, é argentino, e é um cara que é meio contestado lá no River Plate, né? O River Plate tá para acertar aí a contratação do Marcos Acunha, jogador de seleção argentina, foi titular na Copa do Mundo, tem a participação legal aí, campeão do mundo, campeão da Copa América também. Estava lá no Sevilha e está retornando ao futebol argentino. Ele tem passagem no Racing e agora retornando aí ao River Plate. Pode ser uma possibilidade aí do Enzo Dias perder espaço no River e talvez ser transferido. Mas aí tem essa briga contra o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem mais dinheiro, tem mais bala na agulha que o Fluminense. O Flamengo está com problemas no seu elenco também. O Vinha só volta ano que vem, né? A lateral esquerda que eles contrataram. E o Ayrton Lucas é a única opção para o setor. Então o Flamengo também na busca por um lateral esquerdo, tal qual o Fluminense, né? A gente tá cheio de problema. O Diogo Barbosa vai ficar fora aí por alguns meses. Marcelo com uma série de lesões e o Mano Menezes não quer ficar utilizando o jogador na lateral esquerda, quer usar o Marcelo no meio quando ele tiver à disposição. A gente teve o Guga improvisado contra o Grêmio, jogou bem, cumpriu bem a função, mas ele não é lateral esquerdo. E tem o Esquerdinha, que é um jovem jogador. Teve aquela situação no jogo de ida contra o Grêmio, sentiu o jogo contra o Corinthians também, mas eu considerei que ele entrou bem ali no segundo tempo contra o Grêmio, mas tá aí essa informação, o Fluminense querendo outro lateral, tem interesse em outro lateral gringo, né? O Fluminense formalizou lá ao Júnior Barranquilla, que tem interesse no Gabriel Fuentes, e agora parece que também está interessado aí no Enzo Dias do River Plate. Aí é uma situação, uma operação mais complicada. Eu expliquei no vídeo de ontem, a negociação com o Gabriel Fuentes e Júnior pode ficar facilitada porque o Júnior Barranquilla foi eliminado pelo Colo-Colo nas oitavas da Libertadores. Já o Enzo Dias jogou ontem e o River passou. E o River Plate, claro, é um time mais poderoso, é um time maior do que o Júnior Barranquilla, tem condições financeiras melhores, então seria difícil, além da concorrência contra o Flamengo. Mas eu quero a sua opinião sobre o jogador. Conhece o Enzo Dias? Gosta? Acha bom? Acha ruim? Torcedor? Deixa o seu comentário. Informações sobre Germancano, que está desaparecido aí há muito tempo, mais de um mês, não é relacionado a jogo do
Fluminense, o Mano Menezes na coletiva explicou a situação do Germancano. Ele só voltará à equipe quando estiver completamente recuperado de contusão. Ele vem sofrendo com dores crônicas no pé direito e isso estava atrapalhando demais o rendimento do jogador, e o Mano Menezes deixou claro que ele só retorna aos gramados quando estiver 100% fisicamente. Abre aspas para o Mano Menezes. A questão do Germancano é um pouco mais crônica. Chegou no momento que estava atrapalhando demais o rendimento do atleta. Você se submete, o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer o gol. O time está precisando dos gols e aí não temos nenhuma coisa nem outra. E eu, quando cheguei aqui, disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. E quando passássemos a fazer uma recuperação de lesão, íamos fazê-la de forma completa. Então tá aí o Mano Menezes explicando a situação do Germancano. Muita gente pergunta, né, pra gente aqui na Central, e o Germancano não volta, meu Deus, cadê ele? Cadê o 01? Cadê o artilheiro? Perguntam lá também nas nossas redes sociais. Então, isso deixa muito claro, o Germancano com esse problema crônico no pé direito, com dores, estava sofrendo, estava nítido que o Germancano estava com algum problema, porque não é normal o cara fazer mais de 40 gols 2 temporadas seguidas e nessa ele não conseguir render, estava jogando no sacrifício, e isso a conta chega para todo mundo que se submete a isso. Então fica aí essa informação, torcedor tricolor. Germancano se recuperando, mas em breve ele já deve retornar aí 100% para ajudar o Fluminense. E outra informação rapidinha que eu quero falar, e eu já tinha trazido isso em alguns vídeos atrás. Gente, o Alexandre Jesus cravou de novo na vitória do Botafogo de São Paulo contra o Mirassol. O Botafogo venceu de virada esse confronto na casa do Mirassol, o jogo valendo pela 22ª rodada do Brasileirão Série B. Foi o 4º gol do Alexandre Jesus em 9 partidas disputadas. O Fluminense emprestou ele ao Botafogo, está se destacando aí na Série B. Eu não quero o Alexandre Jesus de volta no Fluminense, não é isso, torcedor tricolor, mas ele pode ser uma moeda de troca. O Fluminense pode ganhar um troco em cima aí, né? Vender o Alexandre Jesus, ganhar uma grana com a venda do Alexandre Jesus, que é um cara que está fora dos planos. Então tá aí, serve esse destaque aí do Alexandre Jesus no Botafogo de São Paulo. Cravou mais um, rapaz. E aí, torcedor tricolor, te agrada o Alexandre Jesus? Não agrada? Deixe o seu comentário. Muito obrigado, tá? Por você estar comigo nesse vídeo até o final. Deixa o seu like, comenta da onde está assistindo e compartilha esse vídeo com todo mundo. Um abraço, saudações tricolores. Valeu!